E embora as coisas de Deus para o homem natural não passa de loucura, aprove a ele salvar os que creem na loucura da pregação ou explicação divina, como já foi dito. Pois a sabedoria de Deus é revelada por meio de mistérios, e o homem cheio de sabedoria humana nada entende. Esta é a mais pura verdade. E Deus, o nosso Pai, tem uma maneira especial de agir na vida de cada um. Por isso não devemos julgar mal a ninguém, ainda que o agir de tal pessoa pareça uma loucura. A partir do mês de maio de 94, comecei a profetizar e a agir conforme a ocasião me pedia, pois, de repente, sem eu menos esperar, as coisas aconteciam. Me arrependo de não ter escrito todos os acontecimentos, pois nem de tudo eu me lembro. Só sei que numa sexta-feira, e se não me falha a memória, era dia 6 de maio, sendo a semana do Dia das Mães. Nesse dia eu estava em jejum e oração, e me lembro que eu fiquei dentro do meu quarto por um bom tempo ajoelhada falando com o Pai. E um vulto preto passava na minha frente, para lá e para cá. E com isso eu fiquei muito angustiada, mas eu continuei de olhos fechados em oração, até que aquele vulto parou de passar na minha frente. E eu, porém, ouvi Deus o Pai falando na minha consciência as seguintes palavras: foi eu quem te fiz, e quando eu abrir a sua boca, ninguém fechará. Mas quando eu fechar, também ninguém abrirá. E na tarde daquela sexta-feira, veio vários irmãos adventistas aqui para minha casa, pois estavam eles preocupados comigo, por não entender o que estava acontecendo. E de repente eu disse para os irmãos: eu fui enviada da Igreja Católica para a Igreja Adventista, não para conformar com a verdade que ela prega, mas para levar a ela a verdadeira verdade. E eles, porém, ficaram sem entender que verdade, pois tudo o que eu sabia até aquele momento era o que eles tinham passado para mim. Acontece que eu estava falando de algo que ainda ocorreria futuramente. E de repente, eu peguei um papel e fiz alguns rabiscos e entreguei para o irmão Joãozito dizendo: esta é a mensagem do terceiro anjo. Vá depressa e anuncia para o mundo inteiro pela televisão. E ele, porém, pegou o papel olhando para aqueles rabiscos, balançou a cabeça e continuou em pé encostado na parede. E eu falei para ele: vai logo, é urgente. E todos ficaram me olhando, sem entender nada. Daí me lembro que chegou uma irmã da Igreja Batista, a qual tinha por nome de Dinamar, e ela disse que queria orar por mim. E estando todos nós na sala, os irmãos se ajoelharam, e eu fiquei assentada, e a irmã Dinamar pôs a mão sobre a minha cabeça e orava por mim.
e eu senti um poder muito grande sobre mim. E conforme eles falavam na oração, eu dava gemidos inexprimíveis. E os gemidos eram alto e até angustiante, mais ou menos assim. E era algo incrível, que não vinha de mim mesma. E depois da oração, eu me senti muito enfraquecida e desejei ir para minha cama, mas não tive força para me levantar do banco, pois me senti como se fosse a mulher mais velha do mundo e estava muito cansada. Foi preciso 2 pessoas me ajudar a ir para o meu quarto. E eu fui andando tão devagar e toda encurvada, e ainda dizendo, que nojo, que nojo. E logo que eu me deitei, eu comecei a agir como se fosse uma criança. E perguntei para uma irmã que lá estava, você é minha mãe? Ela disse, não. Aí perguntei para a irmã Verlene, você é minha mãe? Não, não sou sua mãe, disse ela. Aí perguntei para o irmão Altenir, você é meu pai? Ele disse, não. Daí, porém, comecei a chorar angustiadamente. E eles, sem saberem o que fazer, pediu para Nilton que deixasse eles me levar para a casa da irmã Verlene, onde eles pudessem se concentrar em oração, sem nenhum barulho, pois aqui não estava sendo possível por causa do movimento de pessoas. Me lembro que entrei no carro dela descalço, e chegando lá, entramos para um quarto, onde tinha uma cama de solteiro, e nela eu me deitei. E por algum momento continuei agindo como criança, e os irmãos ficaram ali perto de mim, orando em meio a muitas lágrimas. E as horas foram passando, e eles, sem entender o porquê de tudo, resolveram chamar o pastor João Batista. E logo que ele chegou, todos saíram do quarto e foram lá para a sala. E lá ficaram conversando a meu respeito. E depois de algum tempo, eu me levantei da cama e fui para onde eles estavam. E chegando lá, eu me sentei no chão, coisa que eu não era acostumada a fazer, porém estava tranquila e sossegada. E de repente, eu pedi um papel e uma caneta, e me deram uma caneta e uma folha de caderno grande. E eu fiz 10 risquinhos de cima para baixo, um atrás do outro. E em seguida perguntei, que horas são? Alguém me respondeu, já é quase meia-noite. Disse eu, porém, nossa, Jesus já está vindo pela 3ª vez e eu ainda não estou pronta. Preciso me lembrar dos meus pecados. Por favor, me ajudem. E eu, porém, fiquei desesperada, como se ele já estivesse chegando naquele momento. E depois de tanta angústia, lembrei do meu primeiro pecado e disse, o meu primeiro pecado foi cobiçar a árvore proibida e comer do seu fruto. Por isso Johnny nasceu faltando um pedacinho na boca. E daí então eu fiz uma cruz no último risco, isto é, de baixo para cima.
pois os 10 riscos representavam os 10 mandamentos da lei de Deus. E o meu primeiro pecado foi contra o 10º mandamento, o qual diz: não cobiçarás. E chorando, angustiada, tentava me lembrar dos demais pecados, até que me lembrei qual foi o segundo, e fiz outra cruz no segundo risco, de baixo para cima. E para resumir, conforme ia me lembrando das minhas transgressões contra as divinas leis de Deus, eu confessava diante de todos e fazia uma cruz, sempre de baixo para cima. Acontece que o pastor João Batista achou que eu estava fraca mentalmente, e junto com o irmão Altemir e a irmã Virlene, resolveram me levar para o Adalto Botelho, dizendo para mim que ia me levar para dar um passeio.